Seja muito bem-vindo ao seu canal, nosso canal Curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar em todas as áreas da nossa vida hoje. Estamos há mais de um mês nessa jornada bíblica, onde estamos estudando o Evangelho de Jesus no livro de Mateus. Eu tenho certeza que Deus tem falado grandemente ao seu coração, porque quando lemos a Bíblia, escutamos a voz do Senhor. E eu tenho certeza que neste tempo de pandemia, onde existe centenas de notícias ruins, sem dúvida, ouvir a voz do Senhor é a melhor notícia, a melhor boa nova que a gente poderia ouvir, sem dúvida, em todos os tempos. E antes de iniciarmos esse vídeo, vamos orar juntamente com o missionário Eli Edson, para que possamos, sem dúvida, ter os nossos corações abertos para crescer em entendimento. Amém. Ore conosco. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esse privilégio de meditar e compartilhar, Senhor, da Tua palavra, a Tua verdade que nos transformou, que nos resgatou e nos trouxe para a Tua luz, onde podemos ver e contemplar, Senhor Deus, a Tua glória eterna. Senhor, nos ensina, Pai, nesse momento a aprender sobre cada ensinamento Teu. Como discípulos, ó Pai, queremos viver para a Tua glória, dando frutos, e que as pessoas que estão nos acompanhando, elas possam ter esse prazer, Senhor, esse compromisso de todos os dias meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração. E precisamos de Ti, Pai, reconhecemos que somos falhos, somos limitados, que sem Ti nada somos. Muito obrigado, em Teu nome agradecemos por tudo. Amém. Amém, muito bem. Estamos no capítulo 6, tá certo? Estamos ainda dentro do contexto do Sermão do Monte, onde Jesus inicia ali no capítulo 5, a partir do versículo 1. E hoje, começaremos a partir do versículo 25. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Jesus diz assim, versículo 25 do capítulo 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que lhe vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupa, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Muito bem. Eli Edson, vemos aqui, mais um episódio de Jesus ensinando os seus discípulos. Porque Jesus ajuda, certo? E pede para os seus discípulos não se preocupar quanto ao que comer ou beber e nem quanto ao que vestir. Você não acha quase impossível a gente não se preocupar com essas necessidades básicas? Muito bem, uma ótima pergunta, porque eu também quando li as primeiras vezes fiquei, como assim a gente não vai se preocupar com o que comer, beber, nem com nossa roupa? Mas entendendo todo o contexto anterior que nós estamos estudando, o Sermão do Monte, onde Jesus começa a preparar os seus discípulos para uma jornada, para uma missão, em que eles dariam continuidade àquilo que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo, pregar o Evangelho. E eu tenho certeza que a partir desse momento que eles começassem a missão, eles não teriam com o que se preocupar, porque o Senhor estaria com eles. Então a melhor resposta que eu creio que nós podemos dar ao sentido que Jesus está falando aqui é em relação aos discípulos entenderem a sua missão, não ficar preocupados com nada a não ser com a salvação das vidas, a obra perfeita que Jesus fez, se entregando, se doando por inteiro, para que os discípulos assim eles pudessem ter uma missão vitoriosa, onde eles chegassem, eles alcançassem a salvação através de Cristo Jesus. Amém, muito bem. Eu creio que você tem entendido um pouco mais sobre esse texto aqui. Continuando no versículo 28, diz assim: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Eu observo aqui, Eliedson, que dos 6 versículos que lemos, Jesus faz 5 perguntas. Por que tantas assim, você acha? É algo que eu tenho estudado, em particular, as perguntas de Jesus. E eu fui descobrir que essa é uma característica do nosso Deus. E como temos estudado, Jesus ele se revela ser o próprio Deus em várias situações. Como ele conhece as intenções do coração que só Deus pode conhecer. Como ele perdoa os pecados, né, que só Deus pode perdoar. Os milagres que ele opera à distância pela palavra, como só Deus pode fazer. Então também ele tem essa característica que vem do Pai, essas perguntas reflexivas. Temos que destacar que aqui são perguntas retóricas, que ele sabe a resposta, só para que haja uma reflexão da parte daqueles que estão ouvindo. Por que eu digo isso? Por que é bom destacar isso? Porque era muito comum naquela época os judeus, e até nos dias de hoje, quando você vai a Israel conversar, ou algum judeu que você encontre, você vai ver que ele faz muitas perguntas. É engraçado, Guilherme, que até uma vez foi perguntado a um judeu: por que vocês fazem tantas perguntas? E aí ele respondeu: existe algum mal nisso? Porque realmente é algo cultural. E Jesus tinha também essa tradição deles, mas, melhor dizendo, já vinha do Pai, né? Porque eram perguntas diferenciadas, perguntas para que haja uma reflexão. É só a gente lembrar no Antigo Testamento, por exemplo, quando Adão desobedeceu juntamente com Eva, a primeira pergunta que Deus fez foi: onde está você, Adão? Ele também fez várias outras perguntas para Caim, quando ele matou seu irmão Abel: cadê o seu irmão Abel? Né? Ele perguntou para Josué: não fui eu que te ordenei? Ele também pergunta para Sara, bem antes, né? Quando ela ri, na verdade ele pergunta para Abraão, e aí sobre Sara: por que Sara está rindo? Existiria algo impossível para mim? Também eu lembro de uma pergunta muito interessante que ele faz para Jó, onde em todo o livro de Jó você vai encontrar várias perguntas, Deus fazendo perguntas o tempo todo. Ele faz uma pergunta muito reflexiva: onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Para Jeremias, um versículo que marcou muito a minha vida, se você puder anotar, Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele fala do seguinte, através do profeta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem pode compreendê-lo? E assim, ao longo de toda a história, o Antigo Testamento, nós vemos um Deus que faz muitas perguntas para que haja uma reflexão. E Jesus, como principal mestre, o maior de todos, pedagogo, ele ensina muitas vezes através de perguntas. Muito bem, meus irmãos. Agora nós iremos ler os últimos versículos do capítulo 6. Continue conosco aí, que está tudo dentro do contexto, tudo dentro do mesmo episódio, para que a gente saia desse vídeo compreendendo mais as palavras de Jesus. A partir do versículo 31, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Versículo 34. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Então lemos aqui o último versículo, os últimos versículos do capítulo 6. Então a pergunta é: o que Jesus quis dizer nesses 2 últimos versículos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e basta a cada dia o seu próprio mal. E aí, missionário Neto, o que é que você pode nos dizer sobre isso? Bom, a gente sabe que Jesus está preparando os seus discípulos. Você já aprendeu isso hoje. Você tem visto isso, que todo momento Jesus prepara os seus discípulos para uma missão.
e tem a ver com a salvação das vidas. E quando Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal, é uma frase que nós costumamos usar bastante. Eu já usei, você com certeza já ouviu também, alguém falando, basta cada dia o seu próprio mal. Mas a gente tem visto também que a jornada que os discípulos iriam fazer, que eles fizeram, eles sofreriam muitas perseguições, assim como o próprio Jesus sofreu. E esse mal que existe no mundo e tenta prevalecer, a gente vai entender que faz parte do próprio homem. É uma luta de cada um por rejeitar o Evangelho que nos confronta, a verdade que traz libertação, mas muitas vezes não estamos dispostos a ser libertos e transformados. Queremos continuar naquele mal, que para nós é um prazer muitas vezes, mas que nos afasta de Deus, que é um mal que terá consequências eternas. Então, eles sofreriam muitas perseguições, Jesus sofreu, justamente porque eles vão levando a verdade que confronta. As pessoas não querem aceitar muitas vezes, mas sabemos que é isso que vai julgar o mundo, é a verdade do Evangelho. Então, quando Jesus fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus, a vontade de Deus, é a verdade de Deus, é o reino de Deus. Ou seja, todos nós passaremos por um juízo eterno, onde estaremos diante de Deus e Deus colocará diante de nós todas as vezes que Ele nos deu a oportunidade de uma mudança, de nos voltarmos para Ele, de buscar esse reino em primeiro lugar nas nossas vidas, mas a gente rejeitou. E a gente vai ver a bondade de Deus, a justiça de Deus, sendo que Ele permaneceu justo, permaneceu um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia o tempo todo nas nossas vidas, mas nós, com a nossa maldade, rejeitamos. Então, o apelo que nós fazemos hoje para você é um apelo mais importante que você pode ouvir na sua vida. É entender que essa vida é passageira realmente, não só de palavras, mas viver como se você estivesse aqui de passagem. Você não vai viver aqui para sempre. E como a própria Bíblia garante em várias passagens, eu não vou citar só uma, porque em toda a Bíblia ela diz que estaremos diante de Deus, onde prestaremos contas de tudo. Mas eu quero dizer para você, não são suas obras. Quando ele fala prestar conta de tudo, é de todas as vezes que Deus lhe deu a oportunidade de arrependimento. Como agora mesmo você está ouvindo esse vídeo, está vendo, e mais uma vez a mensagem do Evangelho é pregada, e a gente não pode deixar de falar da justiça de Deus, o reino de Deus, que é baseado no arrependimento sincero. Esse é o momento de se voltar para o Senhor, de buscar Ele, e você não vai ter desculpa de dizer que você não ouviu, que as pessoas não lhe falaram, que Deus não teve misericórdia de você, porque tudo naquele dia vai estar muito claro para todos nós, para a gente entender que Deus, Ele não muda, Ele continuou sendo o mesmo misericordioso, apesar da gente pecar sempre. Ele continua sendo o mesmo, te amando, sendo misericordioso, mas você escolheu não aceitar. Entenda que a maldade vem de você, a menos que você deixe o Espírito Santo agir na sua vida, lhe trazendo um arrependimento diário. E é isso que nós queremos orar por você, para que o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, venha agir no seu coração nesse momento e venha trazer uma reflexão, como vimos hoje, fazer você pensar como você tem vivido, se você realmente tem buscado e colocado Deus em primeiro lugar, o reino dele, a justiça dele, a verdade, viver não só de palavras, mas viver realmente como um discípulo, está disposto a não viver mais preocupado com as coisas desse mundo, desapegar, para entender que você está aqui como peregrino, prosseguindo para a vida eterna em Cristo Jesus. Queremos agradecer a sua paciência por ter ficado conosco e entenda que você deve continuar fazendo esse estudo conosco para aprender mais. Temos que aprender todos nós, muito mais. Mas sempre relembre também os vídeos anteriores, para que você venha reforçar a mensagem de Cristo, sempre transformadora para a sua vida e para a sua família. Muito obrigado, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.